Olá! Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro Vestir Intencional. Nesse programa eu te ajudo a trazer para o mundo a vestir de fato aquele estilo que só você tem, com foco no que você deseja, sem ficar seguindo aquelas regrinhas completamente aleatórias que muitas nem verdade são. Hoje a gente vai falar sobre aquela lista indispensável, as coisas que você precisa ter no seu guarda-roupa. Esse é o nosso tema de hoje. Se você chegou aqui agora, dá um alô nos comentários, me conta de onde você é, como você me descobriu. Se você tá aí acompanhando ao vivo, me diz se tá dando para escutar direitinho, se tá dando para ver direitinho. Dá um alôzinho aqui para eu saber que tá tudo bem, tá tudo certo. Deixa eu dar uma olhada aqui se tá tudo certo. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é: esse lance de peça coringa funciona mesmo? Então, não funciona. Assim como não existe roupa pronta para vestir, que é um dos maiores mitos que tentam empurrar pra gente, não tem uma peça que funcione para todo mundo em qualquer guarda-roupa. Tem aquelas peças que passam, tem aquelas peças que a gente foi acostumada pelo mercado a olhar como versátil, como democrática, como coringa, entre aspas, que a gente está mais acostumada a ver, mas isso não quer dizer que essas são peças que são melhores. Quem me acompanha, por exemplo, sabe que eu não uso calça jeans desde 2016. Ano que vem já vou fazer 5 anos sem usar a peça que em todas as listas de peças obrigatórias sempre aparece. Eu não compro uma calça jeans há 11 anos, desde 2009. Quando é que eu comprei em 2009, que eu amava, que realmente fazia sentido para mim, deixou de servir, eu nunca substituí, porque todas as vezes que eu pensei, tá bom, talvez eu compre uma calça jeans agora, eu ou olhava pro meu armário e via que outras cumpriam a função e me faziam muito mais feliz, porque tinham muito mais a ver com o meu estilo, ou quando eu ia comprar, eu olhava pra peça vizinha ali na Arara e pensava, putz, mas essa aqui eu gosto tanto e ela é tão versátil quanto. Então, você não precisa ter essas peças dessas listas. Eu sempre parto da premissa que peça coringa, ela suja a canastra real, que podia ser o seu look, que podia ser o seu armário. Ela tira pontos do seu guarda-roupa. Então, eu não vou falar hoje sobre compre uma calça jeans, compre um blazer preto, compre uma camiseta branca, uma camisa branca, o que quer que seja, porque eu não acredito nisso. Quando eu falo de peças que você precisa ter no seu armário, eu tô falando de outra coisa, a gente vai conversar aqui hoje. Inclusive, esses dias eu tava lembrando de uma pessoa que me mandou mensagem falando: eu lembro até hoje que eu fui te perguntar sobre camisa branca e você falou, mas primeiro, por que você acha que você precisa ter uma camisa branca? Que a pessoa era a pessoa menos camisa branca que eu já vi na minha vida. Acho que até hoje ela não tem uma camisa branca, porque ela finalmente entendeu que ela é a pessoa cores, que ela é a pessoa estampa, que ela é a pessoa, né, super criativa no vestir, que uma camisa branca esconderia isso se ela tentasse usar. Então, não acredito que você que está assistindo tem que ter. O que não quer dizer que você não possa ter essas peças. Você pode ser, sim, a pessoa calça jeans, ou a pessoa camisa branca, ou a pessoa blazer preto, mas é importante que você filtre se isso é você, ou se você está tentando recorrer a essas peças por uma necessidade de facilidade ou do que quer que seja, porque isso é o que acontece. Por que essas listas, elas continuam tendo algum sucesso, digamos assim, né? As pessoas continuam falando delas e continuam procurando. Porque ou as pessoas sentem uma necessidade de pertencimento, de adaptação, e o pertencimento é uma coisa nossa, como seres humanos, como seres sociais, a gente tem necessidade de pertencer, então não tem nada de errado em querer estar adequada, em querer vestir roupas que te façam sentir adequada, pertencente a alguma coisa, né? Mas aqui eu acho que cabe muito uma reflexão sobre a diferença entre você se adaptar ou você se anular para pertencer a algum espaço. Porque tem uma diferença, como a gente até conversou no Estilo Livre na quarta-feira passada. O seu estilo, ele precisa permanecer em qualquer lugar que você esteja. Você sempre adapta aquelas características que são suas aos lugares que você frequenta. Então, talvez uma característica sua faça mais sentido no seu trabalho, enquanto outra pode aparecer mais quando você está, sei lá, na balada com as suas amigas. Mas essas já são características suas. Ou talvez você traga alguma outra característica que não é exatamente
necessariamente sua, mas em conjunto com aquilo que você tem. Vamos supor, você é uma pessoa extremamente informal, descontraída, casual, e vai para uma festa que tem um código de vestuário mais arrumadão, ou vai transitar profissionalmente numa situação que você precisa usar uma roupa um pouco mais formal. Isso não quer dizer que você tem que deixar aquilo seu que é descontraído e se fantasiar de algo que você não é para pertencer, que aí o tiro vai sair pela culatra. Então cabe aqui essa reflexão primeiro. E segundo, o segundo motivo pelo qual muitas pessoas recorrem a essas listas, e porque elas continuam se perpetuando e sendo difundidas, é uma história de que se você eleger um uniforme para se vestir, você libera o espaço mental, porque a gente já tem muitas escolhas para fazer e cada vez mais com a quantidade de informações que a gente consome 24 horas por dia. E essa não é uma premissa errada, eu não acho que você tem que perder horas na frente do seu guarda-roupa tentando escolher alguma coisa que te faça sentir confortável, mas não é o caminho você trocar o seu guarda-roupa inteiro só por um monte de camisetas básicas lisas, tipo Mark Zuckerberg, Steve Jobs, etc. Primeiro porque quando a gente fala desses dois, que são os dois exemplos mais citados, Steve Jobs e depois o Mark Zuckerberg, a gente tá ignorando o fato de que Steve Jobs, no começo da carreira dele, ele se adequava, ele também usava terninho, quando era obrigatório que ele usasse terninho, quando ele precisava se colocar em alguma situação, ele tinha uma variação, né? Quando ele já era Steve Jobs, ele falou, ah, não, agora eu vou vestir só isso aqui. Mesmo assim, o look Steve Jobs ainda é diferente do look Mark Zuckerberg. Então é importante que mesmo que você fale, ah, não, mas a peça básica é um jeans, um tênis e uma camiseta, você ainda olhe para aquilo que faz sentido para você. Qual é a sua camiseta básica? Qual é a sua calça jeans? Qual é o seu calçado? Então é importante você ter isso em mente. O Mark, por exemplo, no começo da carreira, no começo do Face, ele ficava programando e ele tinha o Eduardo Saverin que ia lá atrás de investidor e fazer reunião e cuidar da parte de negócios. Então, não é assim, do tipo, ah, eu vou abrir mão completamente e danem-se os outros, eu vou aparecer onde quer que seja de jeans e camiseta, etc. Você precisa considerar que ambientes diferentes têm necessidades diferentes, mas também você precisa considerar que a sua aparência, como a gente conversou na semana passada, o seu estilo, ele é uma representação de quem você é. Então não adianta você adotar um uniforme que não tem a ver com você, porque isso vai ter um impacto na forma como você se coloca para o outro. Se você não se reconhece no espelho, você não vai conseguir se colocar com confiança para as outras pessoas, né, que estão te vendo. Então é super importante que você tome cuidado com essa ideia do uniforme. Já vou adotar um uniforme genérico para não ter que pensar. Você pode ter um guarda-roupa sucinto, você pode ter um guarda-roupa enxuto, a gente até vai falar bastante disso aqui hoje, mas esse guarda-roupa ele precisa ter sentido na sua vida. Então é importante é importante que você pense sobre isso. Isso posto, vamos ao que eu considero peça indispensável no seu guarda-roupa. Primeira coisa, pelo menos uma parte de baixo, pode ser uma calça se você usa calça, se você não gosta de calça, usa sua saia, que seja uma saia, que combine com todas as blusas que você tem, sem ser uma calça jeans. Porque a calça jeans já é a primeira peça que a gente recorre. Mesmo que você seja a pessoa calça jeans, mesmo que você se sinta muito bem vestindo uma calça jeans, e mesmo quando a gente fala de calça jeans, é super importante que a gente lembre que jeans é uma categoria. Não quer dizer que o meu jeans é o seu jeans, que é o jeans da sua amiga, da sua vizinha, da sua mãe, de quem quer que seja. Você ainda precisa encontrar um jeans que faça sentido na sua vida. Mas a primeira peça é, pelo menos, uma parte de baixo, uma calça ou uma saia, que não seja jeans, que combine com todas as blusas que você tem. Como que você vai escolher essa peça? Bom dia, Lourdes! Tudo bem? Primeira coisa, ela tem que combinar com as partes de cima que você tem tão facilmente quanto um jeans combinaria para você, mas ainda combinando, né, com o seu estilo, com quem você é. Você até pode pensar, o que é tão versátil quanto um jeans? Para algumas pessoas é a calça preta, marinho, cinza, caqui, tem gente que é marrom, militar, enfim, esses outros tons. Então pode ser uma cor neutra, mas ela também pode ser uma calça colorida. Por isso que o combinar com você é crucial. Apesar de eu ter calça cinza e calça marinho, as calças que eu mais uso hoje, a que eu mais uso, sim, que até tô vestindo, é uma calça listrada. Do que combina com o meu guarda-roupa, eu tenho uma calça verde e uma calça quadriculada, que combinam com
praticamente tudo o que eu tenho, assim. Se eu fizesse aquela brincadeira das cartas, lembra a carta da Xuxa, a carta do Faustão, que jogava pra cima, catava qualquer coisa aleatoriamente? Se eu fizer isso com as minhas blusas e estiver vestindo uma dessas calças, elas vão combinar com tudo. E por anos, a calça que eu mais podia fazer isso no meu guarda-roupa era uma calça pink. Inclusive, quem me acompanha há bastante tempo vai lembrar, eu não lembro em que ano foi isso, eu acho que foi em 2014. Deixa eu ver aqui que ano foi. 2016, 5 anos atrás, eu comecei a fazer um desafio no meu Insta, que faz tempo que eu não faço, mas eu fiz umas 3 rodadas dele, que é o Uma Peça 30 Looks. No que esse desafio consistia? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui. Em combinar de 30 formas diferentes essa calça aqui. Foram 30 looks que eu montei. Então tinha look com blazer, com tênis, com estampa, sem estampa, coisa mais sóbria. E é uma calça pink. E ela rendia muito mais do que isso, inclusive. Então, assim, tem muitas possibilidades. Dá muito para você ter uma peça que seja tão versátil no seu guarda-roupa, que não seja uma calça jeans. O importante é que ela faça sentido para você e que ela faça sentido no seu estilo. Então, você tem alguma peça que seja assim, que combine com absolutamente tudo no seu armário? A Paty tá aqui falando, para mim é roxa. Olha lá, não precisa ser jeans. Pode ser, sei lá, bordô, pode ser pink como a minha, pode ser um verdão, pode ser um militar, pode ser qualquer outra cor. Só que assim, aqui não adianta você falar, eu tenho uma calça de sarja marinho, que praticamente é uma calça jeans sem lavagem, e aí ela combina com tudo, mas ela combina com você, porque se ela não combinar com você, não conta. Essa peça, ela precisa combinar com você. Você já tem uma dessa? Conta aqui que eu quero saber. Nossa próxima peça que você tem que ter no seu guarda-roupa, uma bolsa boa. Ela também tem que combinar com o seu armário inteiro. Ela tem que ter uma qualidade bacana, ela tem que ser durável. Ela não precisa ser uma bolsa de marca. Não acredito que você tem que comprar peças de marca. Eu acredito em comprar a peça com a melhor qualidade que o seu dinheiro pode pagar. E aí, para escolher essa peça ou para identificar no seu armário, se você tiver, e grandes são as chances de que você já tenha as peças que eu estou falando aqui, olha para a sua realidade primeiro, porque quando eu falo da bolsa boa, eu não estou falando só boa em termos de qualidade, eu estou falando em boa em termos daquilo funcionar para você. Peça boa é peça que funciona na sua vida, não adianta você ter uma, sei lá, Birkin, que é aquela bolsa da Hermès que é caríssimo, o negócio valoriza mais do que ação na bolsa de valores, e aquilo não fazer o menor sentido na sua realidade. Então vale olhar o que você costuma carregar no seu dia a dia, e como essa peça, essa bolsa, ela precisa ter, como ela precisa ser em termos funcionais. Se você é do tipo que carrega a casa dentro da bolsa, porque você tem que levar computador, tablet, e frasqueira disso, frasqueira daquilo, pasta do não sei o que, documento do não sei o que lá, talvez uma bolsa com mais compartimentos seja mais interessante para você do que uma bolsa do tipo sacola, que, né, você só enfia coisa ali dentro e seja o que Deus quiser acontecer, abrir um negócio, a menos que você seja aquela pessoa que leva as coisas separadas por frasqueira e sente que isso funciona melhor para você. Eu sou um pouco essa pessoa, eu já tentei usar aqueles organizadores de bolsa que tem vários compartimentos e aí você tira o organizador de uma bolsa para outra, mas para mim aquilo não funciona tão bem, porque eu tenho poucas bolsas e cada bolsa que eu tenho cumpre uma função muito específica, então ele não se adapta direito a todas as minhas bolsas. Então, no meu caso, a frasqueira separada por tema, do tipo, eu tenho uma frasqueira que eu coloco cabo, fone, coisas de tecnologia, uma que eu coloco escova, pasta de dente, maquiagem, que eu quiser retocar e etc. Meio que separado temático ali. Quais são as ocasiões para as quais, em tempos normais, você precisa de uma bolsa? Qual que é o nível de formalidade desses espaços? Por exemplo, se você trabalha num ambiente mais ou menos formal, isso vai interferir no formato da sua bolsa, na estrutura da sua bolsa. De novo, muita gente aqui vai pensar, eu preciso comprar uma bolsa preta, porque a bolsa preta, ela supostamente é um clássico no guarda-roupa e ela vai combinar com tudo. Pode ser que a bolsa preta deixe seus looks muito pesados, muito austeros, que ela não combine com a informalidade de uma situação, que ela não combine com os outros elementos da sua roupa. Muita gente acha que o preto, ele é versátil, ele combina com tudo, né? Desde que a Chanel veio com a história do pretinho básico, a gente cai nessa. Acontece que a ideia do pretinho básico é que o negócio seja
seja versátil, não necessariamente que ele seja preto. Então, o mesmo vale para a bolsa. Às vezes a bolsa pode ser um negócio super pesado num look super leve, daí ela não vai adiantar. Então, é importante que essa bolsa tenha uma cor, um formato, uma estrutura que atenda ao seu estilo. E aí a gente volta para aquela questão dos padrões que a gente conversou na quarta-feira. Quais são os elementos que você tem de super marcantes no seu estilo? É um tipo de linha, é um tipo de material, é um tipo de formato, é um tipo de estrutura? O que aparece ali? Isso também pode aparecer na bolsa que você tem. Não precisa ser assim, não, vou comprar um negócio que é clássico, tem que caber na sua realidade. Por exemplo, dá até uma tristezinha quando eu falo nisso, que eu amava aquela bolsa. Eu tinha uma bolsa vermelha, que era a bolsa que eu carregava para absolutamente todos os lugares. Por uns 5 anos ela foi a minha bolsa, até que eu enganchasse ela num lugar e perdesse a bolsa, que ela já estava começando a pedir para ser substituída, e eu sou um pouco estabanada. Saí correndo num dia que eu tinha que sair de um trem, pegar outro, me enganchei em algum lugar, foi triste, fiquei chateadíssima, mas por anos, esta bolsa vermelhíssima foi a bolsa que eu combinava com absolutamente tudo o que eu tinha no meu guarda-roupa. Ela, em termos práticos, era ótima, em termos de tamanho, ela era maravilhosa. Então, ela tinha uma qualidade legal, até que eu usasse tanto que, né, não tem qualidade que resista ao uso e também à estabanice, mas não precisa ser uma bolsa preta clássica. Muita gente tem um armário cheio de bolsas pretas clássicas que nunca usa, porque não para pensar que o preto clássico não é o seu. Às vezes você é colorida, às vezes você é mais informal. Então, assim, não tem essa questão de ser preta, de ser marrom, de ser bege, como muita gente também às vezes vai atrás. E sobre o material da bolsa, de novo, é a melhor qualidade que o seu bolso pode pagar. Muita gente acaba pecando aqui porque a gente ouve, por exemplo, de bolsa e sapato que você vai trocando, ou que você pode ter mais para mudar o look, ou então que se estraga rápido, porque vai batendo nos lugares e não sei o que, vai enganchando, e aí é melhor comprar o baratinho, porque logo você vai substituir. Só que o baratinho, ele vai durar infinitamente menos. Se você tiver 30 bolsas no seu armário que não tem uma qualidade bacana, e que elas vão se desfazendo, você tem que ficar substituindo logo aquelas peças, não adiantou. É melhor às vezes ter uma, duas que façam sentido para você, do que você comprar a peça que é baratinha para você ter essa quantidade, essa variedade. O importante é que você tenha um negócio que permaneça ali. E bolsa é a típica coisa que a gente não precisa de tanta variação. E quem está falando aqui isso para você é uma pessoa que não só já teve uma quantidade obscena de bolsas, como eu colecionava bolsa vintage. Não podia haver uma bolsa vintage, que eu tinha que ter essa bolsa dentro da minha coleção. E eu também fazia bolsas. Então, assim, pensa numa pessoa que já teve bolsa na vida. Hoje eu tenho 1, 2, 3, 4 bolsas e uma carteira mais arrumada. E é isso. Então, sendo que de bolsa vintage, eu acho que eu cheguei a ter 40 na minha pequena coleção, fora o resto, as que eu fazia, as que eu ganhava, as que eu usava no dia a dia. E a real é que a gente dificilmente vai lembrar ou ter a paciência de trocar, porque se você tá correndo, ou se você tá com outras coisas na cabeça, ou o que quer que seja, você simplesmente vai sair com aquilo. Então, antes de focar na variedade, se você sente que precisa ter variedade, começa se certificando de que você tem pelo menos uma que é realmente boa. Se você for vegana e você optar por uma bolsa de couro sintético, porque o couro verdadeiro, ele tende a durar mais, né? Ele tem uma estrutura melhor ali e tal, você é mais resistente. O sintético, você já tem que tomar cuidado. Então, você tem que avaliar ali se ele é resistente de fato, se ele não vai descascar, se ele não vai riscar. E talvez faça até mais sentido, se você não quer comprar um couro verdadeiro, recorrer a outro material. Pode ser um tecido, pode ser algum outro material que faça sentido de novo, dentro da sua realidade, dentro do lugar onde você está, dos lugares onde você transita, do nível de informalidade. Às vezes é melhor você ter uma bolsa de palha do que você ter uma bolsa de couro. Então é importante que você considere isso, porque o sintético, ele desgasta muito, ele é mais poluente, é infinitamente problemático para o meio ambiente. Então às vezes é melhor você recorrer a outro material do que você necessariamente comprar uma peça de couro. Denise está falando que ela ama bolsas e sapatos. Denise, você já contou quantas você tem? Você usa essas peças? Paty está falando que já tive 30, que horror. Olha só, eu nem conto mais quantas eu já tive.
A gente é muito focada na quantidade, né? Aquela história de, tem que ter mais para ter variedade, mas no fim você não tá usando, esse negócio não é tão bom, para que ter a variedade? Então vale a pena checar estrutura do material, checa o zíper, se ele é bom ou se não é daquele zíper que vai acabar arrebentando, checa o peso da bolsa. Eu já fiz muito isso, muito não, mas eu já fiz isso, assim, em momentos que eu não deveria ter feito, porque eu me encantei pela estética de uma bolsa e tinha um material legal e tudo, e eu não me atentei a esse detalhe, de que a bolsa, ela era pesada, vazia, ela era uma bolsa pesada, então qualquer coisa que eu colocasse dentro, aquilo cansava e eu já não queria usar aquela bolsa, porque toda vez que eu ia usar, eu pensava, puta, mas aí eu vou usar essa bolsa para passar mais tempo fora, ou para carregar mais coisa, porque era uma bolsa mais espaçosa, e isso aqui vai me cansar, e enfim, vou ficar com dor nas costas, dor no ombro, alguma coisa assim, e não posso, porque vou ficar bastante tempo na rua. Então, presta atenção no peso. Peso é uma coisa que a gente quase não lembra de olhar para a bolsa de dia a dia, mas vê se a bolsa é leve para carregar as coisas que... Ela tem que ser resistente para carregar as coisas que você quer, e ela tem que ser leve para carregar o que precisa ser carregado, sem que você morra no caminho, né? Fora que aprendi com você sobre a proporção. Bolsa grande para mim não rola, olha só. Isso é um ponto interessante, das proporções, de olhar se a bolsa funciona para você. Por exemplo, bolsa pequena demais para mim é sempre um problema. Mesmo as minhas carteiras são carteiras grandes, porque senão fica ali, parece que eu estou carregando um porta-moeda. Às vezes a gente vai lá e pega uma bolsa gigante, só que a bolsa também aparece muito antes e a gente não sabe por que não está confortável com o look, porque aquilo está roubando a atenção do outro ponto que a gente quer chamar atenção. Então vale prestar atenção nisso também. Se é tipo, você se sente confortável com essa bolsa? Você se sente bem? Ou você sente que ela tá levando todo o olhar? Legal essa lembrança, Paty, muito bom. Olha lá, a Denise falando, eu tive uma sintética muito pesada, Dei. Pois é, eu já comprei umas 2 ou 3 bolsas pesadas na minha vida, até que eu finalmente... Eu falei, né, Érica, acorda, né, minha filha? Presta atenção na hora de comprar. Presta atenção também no aviamento, se ele não descasca, se ele é mais resistente, né? É a qualidade ali, se é bacana, vai durar ou não. Um negócio que, tipo, a argola vai descascar ou ela vai arrebentar sozinha no meio do seu uso. Outra coisa que vale a pena você ter no seu armário é um acessório assinatura. É aquele acessório que combina, de novo, com a maior parte das coisas que você tem, que ele levanta qualquer look, que tem tudo a ver com a sua personalidade. O ideal mesmo, é que todas as suas peças tenham essas características. Eu sempre brinco que quando a gente está comprando uma roupa, a gente tem que pensar como se fosse um processo seletivo. Tipo, é o RH, está contratando ali algo para trabalhar muito bem para você. A peça passa na contratação, ou é tipo, não, vamos só colocar aqui para fazer número na empresa. Não, é tipo, não, isso aqui é funcionária do ano. Então, toda vez que você for comprar, você tem que ter a mentalidade de processo seletivo. É a melhor ali para o que você precisa. Mas, se você sente que você está numa fase meio desconectada com o seu armário, que você ainda precisa dar uma geral, precisa aprender a comprar melhor, tá começando a treinar o seu olhar para essas coisas, vale aproveitar o faxinão de fim de ano que muita gente está fazendo para encontrar as peças que possivelmente já moram aí, mas que foram esquecidas. Porque isso é uma das coisas sobre ter muitas peças. Quando a gente tem muito, a gente acaba não conseguindo enxergar aquilo que de fato funciona. Ou porque uma peça está em cima da outra e está escondendo, né? Atrapalha a visualização mesmo, e aquela história, quem não é visto não é lembrado. Ou porque você olha para aquilo e você vê em maior quantidade as coisas que você não gosta, que você acaba não vendo aquilo que você gosta e você pensa, putz, tá tudo errado aqui, eu vou ter que mandar tudo embora. Não, calma, vamos fazer o filtro porque tem alguma coisa ali que funciona para você. Em acessório acontece muito isso, geralmente tem alguma coisinha ali que foi comprada, que talvez você não esteja usando, que pode funcionar muito bem. Só que você tem que ver o que é o seu, tanto em termo de função, quanto em termo estético, né, de estilo. Pode ser broche, pode ser um colar, pode ser um brinco, pode ser lenço. O que você coloca que faz com que você se sinta você? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela tinha um brinco que, além do valor simbólico do brinco na vida dela, porque foi um brinco que ela comprou quando ela mudou de carreira e ela começou a se estabelecer na carreira e, tipo, representava o sucesso dela ali, que ela conseguiu comprar aquilo com o dinheiro da nova carreira dela, tinha tudo a ver com ela. Então é um brinco que, sei lá, se ela tiver de camiseta e um look mais despojado e ela precisar dar uma saída, mas ainda quiser se arrumar, ela coloca.
Se ela tiver com um look mais arrumado e quiser dar um acabamento sem ser um acabamento muito uau, assim, pro acessório, ela coloca e ele também funciona. É super versátil porque tem a ver com ela. Então, pode ser isso pra você, pode ser um brinco, pode ser um colar, pode ser outra coisa. Eu, por exemplo, tenho esses lenços que depois que eu mudei pra cá por conta do vento da cidade onde eu moro, eu acabo sempre protegendo o pescoço quando eu saio. E virou assim, eu sempre usei muito lenço, eu tenho muitos lenços também, já tive muitos lenços há anos na minha vida, uso de várias formas, mas isso aqui acabou meio que virando uma marca. Vira e mexe, você vai me ver em foto ou em story, ou vou aparecer aqui nas lives de alguma coisa assim, de lenço no pescoço, lenço misturado com colar, ou alguma coisa. Quando eu coloco, eu sinto, ok, isso aqui deu o acabamento que eu precisava. Às vezes é um brincão, ou mix de colar, que eu sempre brinco, que é tipo, ai meu Deus, colares, me segura que eu já quero misturar, porque eu sempre misturo colar. Eu acho que eu não consigo usar nenhum colar que eu tenho sem misturar ele com outro colar, porque isso é uma coisa assim que eu adoro fazer e que eu sempre faço e sempre me sinto mais Érica quando eu faço. Então é importante você considerar aquilo que faz sentido para você, mas isso também tem que ser funcional no seu guarda-roupa. Por exemplo, eu já fui muito a pessoa do mix de anéis e do mix de pulseiras. Hoje eu sou menos porque eu passo mais tempo no computador e aí ter muita coisa ou na mão ou no pulso acaba atrapalhando para digitar, por exemplo, ou faz barulho se eu gesticular. Alguns dos braceletes que eu tenho, por exemplo, são de metais. Então eles se batem, eles fazem barulho, eu acabo usando menos. Então isso também precisa ter uma função na sua vida. O que você escolhe como acessório, assinatura, ele não pode ser algo que interfira a sua vida em sentidos práticos. E aí é o que eu disse, conforme você vai treinando o seu olhar, a ideia é que cada acessório que você tenha no seu guarda-roupa, cada peça, cumpra essa função. E aí, conforme você vai identificando os padrões do seu estilo, como a gente falou na live sobre como definir o seu estilo, você vai filtrando isso, mas se você ainda não tem muita clareza, vale pensar também se tem alguma coisa que você gosta tanto que acaba sempre pendendo para isso. Então, um jeito de usar as peças que você tem, não necessariamente o acessório, mas o jeito que você usa, que nem eu falei do lenço aqui, mais curtinho, colocado no pescoço, ou da mistura de colares, que é uma coisa que eu faço bastante. Então, vê se você... O que você normalmente faz quando você tá, tipo, na correria, a primeira coisa que você pensa porque se sente bem. Então, já marca qual é isso, porque é aquilo que você vai recorrer quando a vida ficar mais puxada. Oi, Manuela! Agora, aí a gente chega naquela peça, aquela que você tem que identificar qual é a sua. E, de novo, o ideal é que só entre no seu armário peça que tenha essa característica. Mas, se você ainda está na fase do filtro, se você não teve esse critério antes, comece identificando as que já estão aí funcionando e se planejando para só trazer esse tipo de peça para o seu guarda-roupa. Que é aquela peça que te faz sentir gata, que te faz sentir maravilhosa, que te faz sentir foda, que é o que eu chamo de peça digidinha. Aquela peça que você veste e fala, não, sou foda. Eu tô me sentindo incrível, maravilhosa com essa peça. Você já tem alguma peça que você se sinta assim? Conta aqui pra mim nos comentários. Ó, a Lourdes tá falando um ponto aqui. Tenho frio no pescoço e gosto de decote. Lenço no pescoço com decote, acho que corta. Sou mignon. Então, depende de como você trabalha as linhas. Então, você pode, por exemplo, compensar isso com outras linhas do seu decote, porque você tá olhando pra uma linha só. Deixa eu abrir aqui o meu... compartilhar a tela. Cadê aqui o meu share? Peraí que eu vou compartilhar minha tela de novo. Ah, não tá aparecendo aqui o negócio pra compartilhar. Vou ter que fechar aqui e abrir de novo. Vamos lá que dá, peraí. Não tá aparecendo mais o programa. Não vou conseguir compartilhar do jeito que eu queria, vou ter que fazer outro jeito, peraí. Bom, lenço no pescoço, com decote, no decote. Vou voltar aqui que eu compartilhei a tela, até me enganei. Lenço no pescoço com decote, acho que corta. Sou mignon. Vamos ver se isso aqui realmente acontece. Então aqui eu tenho algumas imagens. Ah, não dá para ver o mouse? Bom, vou tentar explicar sem ver o mouse. Vou tentar descrever, já que eu não consigo mostrar o mouse. Ela tá com lenço no pescoço. Primeiro ponto. Ele não precisa ser colado no pescoço. Ele pode ser mais afastado do pescoço, que daí ele alonga a região do rosto e do pescoço. Só que você não tá me falando do rosto, você tá falando da altura, das suas proporções, né? Se é menor,
e tem estrutura óssea menor e é menor de altura, estatura e estrutura óssea menores. Aí você tem que olhar para as outras linhas do seu corpo, porque o lenço está posicionado num lugar só. Se você tiver o lenço no pescoço, inclusive, e tiver informações que direcionem o olhar mais para cima, esse lenço ele pode te ajudar a alongar a imagem, porque ele vai trazer o olhar para a parte de cima do corpo. Mas mesmo assim, além de olhar para o quanto o lenço está próximo ou afastado, você pode olhar, por exemplo, aqui esse lenço tem uma ponta. Ele cria uma linha vertical que acaba equilibrando, ele não corta horizontalmente o corpo. Essa camisa que ela está usando também tem uma linha mais verticalizada no meio, que acaba conectando com a linha da calça. Então, por mais que você tenha linhas horizontais nesse look e que o lenço ele possa criar uma linha horizontal, você tem jeitos de compensar essa linha aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem outro lenço com uma ponta junto com um decote em V, né, que é um decote que ajuda a compensar o pescoço tampado, e aí a ponta ajuda a criar essa sensação de alongado. Aqui a blusa já não tem o mesmo efeito da camisa anterior, porque ela não tem a linha vertical central. A gente até vai ler uma linha horizontal aqui na quebra da calça para a quebra da blusa, mas você tem essas pontas. Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Aqui também, por exemplo, a gente tem o lenço no pescoço com a ponta e aí tem uma sobreposição aberta que cria linhas verticais que acaba compensando essa questão do lenço que faz com que você sinta que ele dá uma achatada na imagem. Então, esse é um ponto que você pode prestar atenção. Se esse lenço tem ou não ponta, quais são as outras linhas do seu look, para onde você quer chamar atenção, o quanto do seu pescoço está exposto ou está tampado, porque mesmo que ele cubra, ele não precisa cobrir inteiro, ele pode vir mais para baixo, ser mais estreito, ou ele pode ser um pouco mais folgadinho, deixando aqui um afastado, não tão colado no pescoço. Então você tem estratégias para dosar isso quando você usa o lenço no pescoço. Dele falando a minha peça é vestida em envelope, a Aline falando adoro vestidos românticos, excelente. Primeiro passo, quando a gente fala de peça de guidim, é encontrar as partes do seu corpo que você gosta, que você ama, que você fala, não, isso aqui realmente eu considero que é uma parte bonita no meu corpo. Pode ser, sei lá, a característica do seu rosto, pode ser os braços, o colo, tornozelo, cintura, o que no seu corpo você gosta. E eu sei que nós mulheres, principalmente, somos ensinadas a olhar para aquilo que a gente não gosta, para olhar para o negativo, que é falta de modéstia quando você assume que você tem alguma característica que você acha bonita e quando você tenta valorizar essa característica. A gente foi condicionada a olhar para isso, né? Ou porque a gente sempre tem que estar errada, ou porque não pode falar que tem alguma coisa de boa. Você sempre tem que ter alguma coisa de errado, porque senão você está se achando. Então, eu sei que a gente foi condicionada dessa forma. Mas é fundamental que você encontre as suas. E tá tudo bem você encontrar aquilo que você tem de bacana. Então, tenta aí fazer uma lista de umas 5 características físicas e umas 5 características de personalidade, mas nesse caso físicas principalmente, que você olha e fala, não, esse pedaço do meu corpo eu gosto. Esse aqui, essa é a minha característica. Porque a sua peça de guidim é aquela peça que te ajuda a ressaltar esse pedaço do seu corpo. Ela tem que moldurar esse pedaço do seu corpo para que você se sinta melhor. Não adianta você falar para mim que você gosta da região do seu colo, que você gosta dos seus ombros, e todas as suas peças direcionarem o olhar para baixo. Então, começa procurando o pedaço que você gosta e o que você quer chamar atenção para esse ponto. Depois, você vai se certificar de que o caimento das suas peças modela esses pontos que você quer destacar no seu corpo. E aqui entra aquele mito que eu vivo apontando. Não existe roupa pronta para vestir. Eu sei que é, inclusive, uma categoria de roupa, né? De alta costura e o pronto para vestir, o prêt-à-porter, ready to wear, enfim. Não existe. Não tem. É impossível que uma peça caiba exatamente no seu corpo e em outro corpo, assim, de forma perfeita. Uma mesma peça, mesmo que seja o mesmo tamanho numa loja. Então, a gente sempre vai precisar fazer uma barra, às vezes fazer uma pence, dar uma ajustadinha, uma alinhadinha em algum pedaço da roupa. Tem gente que fica comprando infinitamente peças, porque aí a pessoa vai lá e compra, sei lá, tem uma calça preta.
Ah, então, eu gostava dessa calça, mas eu achava que tinha alguma coisa com ela, fui lá e comprei a outra. Mas aí a outra ainda não era aquilo, aí compra a terceira. Aí vai lá e compra mais uma. Tipo, quando você vê, a pessoa tem 5 calças iguais no guarda-roupa dela, porque ela estava em busca dessa peça perfeita, quando ela poderia ter ajustado a primeira, e a primeira ficar perfeita, ela não precisar comprar as outras. Só que por quê? Vende-se essa ideia de que você vai chegar numa loja, você vai comprar e vai ser fácil, o que não é para ser também, porque se a roupa está pronta, é porque houve uma tentativa de padronizar, de escalar corpos diferentes, atender corpos diferentes ali. Então, comprar roupa não é fácil assim como tentam empurrar essa ideia para gente, mas a gente precisa fazer esse ajuste. Então, tem alguns pontos que você nunca vai conseguir ajustar numa peça com qualidade. Você pode ter a melhor costureira do mundo, não vai ficar perfeito e ela ainda vai te cobrar uma grana porque são questões estruturais. Ela basicamente vai ter que desmontar a peça inteira e remontar essa peça para que aquilo funcione minimamente. Então, por exemplo, linha do ombro, se isso aqui não está no lugar, não tem como. Cava também não é uma coisa que você consegue ajustar nas suas peças. Esses 2 pontos em parte de cima precisam estar certos no seu corpo. Cintura na lateral, a menos que tenha algum recorte, algum tipo de estampa, algum detalhe que se perca se você ajustar, cintura você consegue ajustar. Você consegue ajustar a altura de manga, a altura de barra da peça também, se não tiver algum detalhe. Você consegue fazer uma pence em blusa ou em calça. Agora, isso aqui, da linha do ombro e a cava, você não consegue arrumar. A prioridade quando você está vestindo é encontrar algo que sirva certo aqui, encontrando essa linha e que fique certo na cava, sem ficar pegando muito. Então, você tem que se mexer na roupa quando você está provando para ver que aquilo tá bom. Na parte de baixo, você não consegue mexer no gancho e no cavalo da calça, que é aquela parte que fica entre pernas e da frente para trás da calça. Isso, se não tá bom, não rola. Mas na lateral da perna você consegue dar uma ajustada, você consegue fazer a barra, você consegue fazer uma pence e ajustar o cos. Você não consegue mexer no cavalo e no gancho, mas você consegue mexer nessas outras características da peça. Então, às vezes, você só precisa tirar 1 centímetro ali da lateral da calça para ela ficar perfeitinha para você, em vez de comprar uma peça nova. Então, presta bastante atenção nesses detalhes estruturais da sua peça para ter certeza de que isso está funcionando para você, porque provavelmente para sua peça ficar dig-din, além dela ter o estilo que funcione para você, além dela ter uma qualidade, a melhor qualidade que seu dinheiro pode pagar, ela precisa ser ajustada para o seu corpo. Você demais, obrigada por compartilhar seus conhecimentos em todas essas dicas. Ai, que gostoso ler isso, Milena. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Feliz que vocês estão aproveitando. Quero ver por em prática, hein, gente? Quero peças dig-din nesse guarda-roupa. Ó, a Adriana tá falando, eu amo colo e quadril, o vestido envelope valoriza essas partes. Bacana. Sempre foco naquilo que você quer chamar atenção. A gente tem essa lógica de disfarçar o que a gente não gosta, e toda vez que a gente disfarça o que a gente não gosta, a gente provavelmente vai chamar mais atenção para esse pedaço. Agora, quando você fala, não, isso aqui em mim é maravilhoso, e você começa a chamar atenção para esse ponto, as suas peças de guidinho aparecem no seu guarda-roupa. Infalível. Érica, e se eu não tiver essas peças, eu saio correndo pro shopping? Não. Calma. Primeiro que provavelmente você já tem alguma coisa que se aproxima das peças que eu falei aqui. Seu acessório assinatura, a peça de guidim, a calça que combina com tudo do seu armário ou sai, enfim, a parte de baixo combina com todas as partes de cima do seu guarda-roupa. E como a gente falou na primeira live do Estilo Livre, sobre como definir o seu estilo, não tem isso de jogar o seu armário fora, não tem isso de meu armário tá totalmente errado, tá tudo ruim, preciso começar do zero. As coisas que estão aí, elas têm uma função, provavelmente elas já estão boas, você precisa fazer alguns ajustes. É claro que tem peças que você vai acabar desapegando, porque elas realmente não fazem sentido para você, ou porque você tem peças que são parecidas e cumprem melhor essa função, e daí você tem um guarda-roupa mais enxuto, te ajuda a ver e usar mais essas peças. Mas boa parte do que você tem provavelmente já tá bom, ou pode ser ajustado para que fique muito bom. Então respira fundo e vai olhando com carinho. Às vezes você tem uma calça no seu armário que é justamente a calça super versátil que eu falei aqui, e você não sabia.
o quanto ela era coringa para você, porque você tinha medo de experimentar essa peça com mais do que outras 2 blusas que são as que você normalmente usa, que você usa aquele conjuntinho sempre com essa mesma calça. Então, tira um tempo para provar aquelas peças que você usa sempre dos mesmos 2 ou 3 jeitos e se permite provar com outras coisas do seu guarda-roupa. Grandes são as chances de que uma dessas peças que você não mistura com quase nada, porque você tem medo de provar, se mostre uma baita peça versátil no seu guarda-roupa. E aí também a história de você provar aquilo que você tem e ver se dá para fazer algum ajuste no caimento dessa roupa para que ela fique digidinha para você. Às vezes você está pensando que você precisa comprar uma calça melhor para cumprir a função daquela calça que é versátil, mas ainda não é digidinha, porque ela não fica tão boa no seu corpo. Mas às vezes não tá tão bom no seu corpo é num pedaço que pode ser arrumado, é uma barra, é a lateral da calça, ou se for uma blusa, é o ajuste da manga, ou é a barra da manga, enfim, esses detalhes que você consegue ajustar numa peça, em vez de ficar trazendo coisas novas para o seu guarda-roupa, porque você já tem algo que é bacana para você. Então, primeiro, olha no seu armário. Toda compra, ela precisa começar no seu armário. Depois você pensa em ir para a loja. Denise está falando uma calça clochard preta que combina com qualquer altura de salto. Muito bom. E ela combina com você, Denise. Só que é um ponto super importante da gente identificar o Dig-Din. Por quê? Ela combina com qualquer altura de salto. Essa é uma questão funcional que pode ser importante para você. Mas você tem que olhar, a peça Dig-Din é aquela peça que você olha e fala, ela valoriza aquele ponto do meu corpo que faz com que eu me sinta bonita. Ela me faz sentir, sei lá, às vezes não é bonito o seu objetivo, porque ninguém tem obrigação de ser bonita ou de ficar bonita. A consultoria de imagem, ela não serve para isso. Ela pode ajudar você a descobrir a sua beleza, a realçar o que você tem de bacana, mas o objetivo da consultoria de imagem é te vestir de acordo com o seu estilo. E às vezes o seu estilo tem alguma outra característica que para você te faz sentir muito melhor, e até o seu bonito provavelmente vai estar relacionado a isso, mas sei lá, às vezes você quer se sentir delicada, às vezes você quer se sentir forte, às vezes você quer se sentir criativa. Então, a peça Dig-Din, ela está relacionada com a forma como você quer se sentir, em primeiro lugar, depois com a questão funcional do que ela combina. Olha lá, agora a Denise falou, minha cintura ficou linda. Isso é uma peça Dig-Din, tipo, senti que ficou maravilhoso naquele pedaço do meu corpo. Então, isso é uma peça que a gente considera peça Dig-Din. E se precisar comprar? Se você olhar para o armário e ver que realmente está faltando, não joga aquilo que está cumprindo a função, mesmo que seja mais ou menos fora, mesmo que ainda não esteja perfeito. Porque, por exemplo, você tem uma bolsa aí, você leva para todo lugar, mas quando você foi olhar a bolsa, você viu que ela não é uma bolsa boa. Ela foi uma bolsa que você comprou porque estava barata e etc. E é o que tem para hoje, mas ela não é uma bolsa incrível ainda, não tem uma baita qualidade, você não ama tanto o estilo. Mas é a que você está usando. Não joga essa bolsa fora ou não doa essa bolsa sem encontrar a substituta perfeita para ela. Por quê? Eu sei que a gente segue muito nessa lógica de primeiro eu tiro o que não tá funcionando e depois eu vou pro shopping, mas isso é muito contraprodutivo, porque você vai tirar um negócio que é mais ou menos e vai acabar substituindo por outro que é mais ou menos. É sobre isso que eu falo quando eu quero dizer que comprar roupa não é tão fácil quanto as lojas de fast fashion, principalmente, fazem com que a gente pense que é. Que é tipo, não, vou chegar lá na loja, eu vou bater o olho, eu vou levar para casa e, tipo, rapidinho eu já comprei alguma coisa. Não, se você quer comprar uma coisa que funcione na sua vida, você vai ter que dedicar um tempo e um esforço para filtrar. Aí você pensa, Érica, mas é só uma roupa. Mas quanta coisa que você tem no seu guarda-roupa que tá aí há mais tempo do que o celular que você tá assistindo essa live agora. Ou que o seu computador, ou que o televisor, ou que algum outro eletrodoméstico da sua casa. A gente gasta uma energia enorme com esses outros produtos, até porque, né, são coisas mais caras do que roupa principalmente, mas não pensa que a roupa ela não é e não deveria ser descartável, como nas últimas décadas fizeram a gente acreditar por conta da fast fashion. Então a gente precisa dedicar uma atenção para trazer para o nosso guarda-roupa o melhor que a gente pode ter. Então, deixa aquela que tá mais ou menos, vai usando com a cabeça do tipo, eu vou começar a procurar aquela peça que vai substituir essa aqui. Quando eu encontrar alguma que olhe e fale, é a melhor qualidade que meu dinheiro pode pagar, é uma peça assinatura, é uma peça que me faz sentir muito bem, porque valoriza aqueles pontos do meu corpo
e da minha personalidade que eu quero disfarçar e que tem a ver com o meu estilo, com os lugares que eu vou, aí você se desfaz dessa peça que você acha que é mais ou menos, que tá ali porque cumpre uma função, mas que não é exatamente o que seria perfeito para você. Então, super, super importante ter calma nessa hora. Acabei de colocar uma blusa que não sabia o que arrumar. A Erika, eu descobri como melhorar depois de anos no guarda-roupa. Maravilhoso, Lourdes! O que você descobriu dessa blusa que dá para arrumar? Tem muito disso, gente. Eu cansei de ver em armário de cliente coisa que estava quase saindo, ou coisa que a pessoa não usava, porque precisava de um negócio simples. É assim, coisa de 1 centímetro, às vezes, que você mexe na estrutura de uma peça, ela já fica ótima. E aí você não precisa tirar do seu guarda-roupa. Tem um caso de aluna que eu até contei, que fez o Liberte Seu Estilo, que ela me mandou mensagem falando que ela tinha 2 peças que eram iguais, e ela amava uma das peças, e a outra, que era só uma cor diferente, ela não conseguiu usar. O que eu chamo de Rutinha e Raquel, porque a Rutinha é a gêmea boa e a Raquel é a gêmea má. E ela encasquetou com o negócio e falou, não, eu vou descobrir o que tem aqui, que não é a cor, porque eu gosto da cor, que faz com que eu não consiga usar essa peça. E aí ela descobriu que tinha uma diferença de 3 centímetros na barra de uma blusa para outra. E às vezes é isso, é um detalhe que você não tá olhando, e se você mexer naquele detalhe, você mexe na peça inteira, no look, e entende por que aquilo funciona ou não para você e como pode ser ajustado. Então, pensem com bastante carinho sobre isso antes de desapegar, antes de sair comprando coisas novas. Provavelmente você já tem pelo menos uma de cada uma dessas coisas que eu listei aqui hoje. Faz sentido para vocês? Olha lá, muito larga, bicho atrás para cinturar. Maravilha, Lourdes. Às vezes é isso, assim, é um negocinho que você vai lá e ajusta e deu. Até você faz um truque de styling aí para cinturar e nem precisa fazer uma alteração com costura, né? Bem legal. Muito bom. Adoro essas descobertas no armário. Bom, a gente se vê quarta-feira para o Estilo Livre, que é às 5 horas do horário de Brasília, 5 horas da tarde do horário de Brasília. E no sábado que vem, às 8h30 da manhã do horário de Brasília, tem mais Vestir Intencional. Enquanto isso, a gente se fala pelo Insta, no @ericaminchin. Se você ainda não me segue, eu te espero lá. A gente vai continuando essa conversa. Beijo para vocês, um ótimo final de semana e até!